Meus irmãos, que alegria podermos entoar esses cânticos, que nos lembram que nós não somos desse mundo, estamos aqui como peregrinos, e o Senhor não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, e nos prometeu que assim como um dia aqueles homens o viram ser elevado aos céus, novamente a humanidade veria esse mesmo Deus voltando para resgatar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Isso deve encher o nosso coração de esperança e de alegria. Estamos rumo aos céus, rumo à eternidade. O Senhor preparou morada para todos nós que somos os seus filhos. Meus irmãos, não pude estar com todos no último final de semana. Uma pena porque foi dia do pastor. Um dia muito especial para nós, um dia especial para a igreja também. E eu agradeço pela maneira tão carinhosa, tão amorosa que vocês, a igreja, têm cuidado e têm nos tratado. Prova disso é esse relógio bonito aqui, ó, no meu braço. Você viu alguma coisa reluzindo, foi esse relógio que eu ganhei hoje pela manhã como um presente da igreja para mim como pastor auxiliar. O pastor Euclêmio também foi presenteado com um relógio, então muito obrigado. Mas a razão de eu não ter estado aqui no último final de semana, no último domingo, foi por um bom motivo. Não sei se você está sabendo, mas o pastor está noivo. É, isso mesmo. Alguns estão dando brados de vitória aqui, né? Talvez você está em casa pela internet e não está percebendo, mas a alegria é contagiante aqui na igreja. Coisa boa demais. A terra de Canaã já está à vista, né? Terra prometida, quem disse que ela não chegaria. Muito bom. Em breve vocês vão conhecer a pessoa na qual eu vou entrar junto na terra prometida. A pequena Renata. Em breve ela vai estar aqui com os irmãos vão poder conhecê-la. Algumas pessoas se assustaram. Pastor, mas a gente nem sabia que o pastor estava namorando. Como assim está noivo? Tem uma explicação para isso. Nós nos conhecemos por 6 meses de maneira bem intensiva, fazendo uma amizade. A amizade foi crescendo, nos tornamos melhores amigos. Chegou um ponto que nos tornamos mais do que melhores amigos. E estávamos sendo acompanhados pelos nossos pais, por pastores, por liderança. E percebemos claramente que o Senhor estava nos direcionando para nos preparar para um casamento. Ou seja, não haveria razão então por que começarmos a namorar, mas sim começar a nos preparar para um casamento. Por isso estamos trilhando o caminho do noivado, nos preparando para o casamento. Já separa o mês de março, vai ser o mês do casamento. Vai ser muito bom poder ver toda a igreja se alegrando nesse belo momento. Nada melhor do que o mês de junho para isso acontecer. Porque junho é o mês da família da nossa igreja. É o Senhor, então, que cria a família e nos dá essas alegrias de nós podermos, então, nos casar, constituir família. Então, louvo a Deus por cada um que fez um comentário, seja nas redes sociais, veio me dar um abraço, falou, estou orando, pastor, feliz por conta dessa boa notícia. Então, que Deus também abençoe a vida dos irmãos. Agora, com isso, não estamos querendo dizer que namorar é errado ou é pecado. Nós entendemos que o namoro, sim, é uma boa oportunidade para que jovens que já estão formados na faculdade, já são adultos, já trabalham, já sabem o que querem da vida, possam então trilhar um caminho de preparação para o casamento. Namoro não foi criado para ser um entretenimento, namoro não foi criado para ser algo simplesmente para passar o tempo, para suprir carências. Namoro foi criado como uma maneira moderna de 2 jovens, homem e mulher, se conhecerem melhor, se preparando para um casamento. Deus então, no meu caso a Renata, já nos preparou encurtando essa fase, porque já tínhamos passado por ela, então estamos trilhando esse bom caminho do casamento. Eu me alegro com a igreja então. Irmãos, antes de nós abrirmos o texto bíblico e começarmos a refletir na série que estamos estudando no mês de junho, nos domingos à noite, sobre os Salmos do Lar, só gostaria de dar alguns rápidos avisos importantes para a igreja toda. O professor Tiago está aqui no fundo, junto com a Vanessa e com o Levi. Fique em pé rapidinho, professor Tiago. Ele é o nosso professor de 2 projetos, Escola de Música e também da musicalização infantil. Inclusive a musicalização infantil vai se apresentar no próximo domingo. Então pais, tragam seus filhos. Eu gostaria de falar sobre a musicalização infantil toda quarta-feira durante o culto. Para as crianças, nós temos esse período. Muitos já estão aprendendo violão, estão cantando, tocando flauta. Isso acontece nas quartas-feiras, totalmente gratuito. Musicalização infantil. Na verdade, é com a entrada dos dízimos, da fidelidade dos irmãos, que nós podemos ter esse projeto sem custo para os irmãos. Ele tem um custo, um investimento que é feito. Nós temos também escola de música. Se você não pode aos sábados, 11 horas da manhã, nós temos quinta-feira, 8 horas da noite. São 2 horários, um dia da semana à noite, um dia no final de semana, no sábado, às 11 horas da manhã, para que todos possam participar. Tem vontade de poder servir ao Senhor por meio de algum instrumento?
por meio do canto ou algo assim, aproveite a oportunidade, fale com o professor Tiago no final do nosso culto. Muito obrigado, professor Tiago. A gente tem se alegrado vendo a evolução desse projeto, desse investimento. Se você tem vindo nas quartas-feiras, ou no domingo pela manhã, você tem visto a banda dos teens. Né? A gente brinca que são os Pelissares, né? Que são 2 irmãos Pelissari, o Nicolas, o Vinícius e o primo Silvinho. Eles estão tocando, o Gabriel, que está na nossa equipe ministerial, tem ajudado eles treinando, é fruto desse projeto, musicalização infantil e escola de música também. Agora, ontem nós tivemos um projeto, que é um projeto que também nos enche de alegria, é o Dia da Beleza. O Dia da Beleza começou alguns anos atrás, e o Senhor tem usado o Dia da Beleza para que mais recursos cheguem no campo missionário. E nesse último Dia da Beleza, muitas pessoas se envolveram, e nós tivemos a oportunidade de investir tanto na Casa Acolher. Meus irmãos, a Casa Acolher de Barretos é um projeto importantíssimo. Pessoas que são fragilizadas pelo câncer, precisam se tratar no hospital, não tem aonde ficar, a Casa Acolher vai lá e as acolhe. Recebem então em casas, elas recebem mantimentos e mais, um acompanhamento espiritual, amor, carinho. A Casa Acolher tem feito isso. E nós já conseguimos 80% dos recursos para comprar um terreno. Louvado seja Deus, porque em tempo recorde estamos conseguindo pagar o terreno. Faltam poucas parcelas para pagarmos todo o terreno, que é pertinho do Hospital do Câncer do Amor, para que a gente comece a construir os apartamentos. E você, quando de repente vem no Dia da Beleza, de repente para limpar o chão, para trazer um bolo, para fazer unha, para cortar um cabelo, você está participando do que Deus está fazendo em Barretos, atingindo pessoas do Brasil e do mundo todo. Como é bom nós podemos participar do que Deus está fazendo. E nesse Dia da Beleza, no próximo, nós estamos investindo então parte do recurso para a Casa Acolher, parte dos recursos para um projeto da África, em Angola, que em breve nós vamos explicar melhor esse projeto envolvendo pastores lá de Angola que precisam de investimento. Nós fomos afiados e nós também estamos abraçando esse projeto na África. Meus irmãos, estamos chegando longe. Pela graça de Deus, Deus tem usado a sua vida também para isso. Está curioso para saber quanto nós levantamos? Vocês viram no gráfico que nós levantamos 2.522 no último Dia da Beleza, ultrapassamos o alvo. E dessa vez, o Serginho e a Márcia, que tem coordenado esse projeto, colocaram no coração, quem sabe 4.000. Mas 4.000 é muito mais do que nós conseguimos na última vez. Mas oraram. Pela fé, oraram. Senhor, gostaríamos de alcançar mais para fazer mais. Meus irmãos, quanto vocês acham que nós levantamos? R$4.008. Louvado seja o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor. E Deus tem usado a sua vida para isso. Não só atingimos, ultrapassamos em R$8. Louvado seja o Senhor por todos aqueles que têm se envolvido. Muitos irmãos que estão aqui têm se envolvido. E o pastor Marcelo Rateiro, pastor da PIB de Barretos, presidente da Casa Acolher, mandou um recado para nós, agradecendo o investimento que a nossa igreja tem feito na Casa Acolher. Quero que os irmãos acompanhem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Primeira Igreja Batista de Bebedouro. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão envolvidos na realização de mais um Dia da Beleza em prol da Casa Acolher. Nesta data do dia 15 de junho de 2019, eu não poderei estar com vocês, mas eu louvo a Deus, glorifico a Deus, sou grato pela vida de cada um de vocês, por todo o engajamento em prol da Casa Acolher. Vocês, juntamente conosco, estão no acolhimento de irmãos e irmãs que estão em tratamento de câncer aqui na cidade de Barretos. Nosso muito obrigado, que o bom Deus continue vos abençoando. Receba o abraço da Primeira Igreja Batista em Barretos e de todos os irmãos e irmãs que estão atualmente hospedados na Casa Acolher. Que o bom Deus continue vos abençoando. Esta também é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 101. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesse que é o momento principal do nosso culto. Quando o Senhor, então, por meio da revelação na sua palavra, fala ao nosso coração. Somos edificados, somos consolados, nosso coração se enche de paz. E nós, então, com esse coração transformado, temos condições de viver mais uma semana. Salmo de número 101. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Continuar vendo quais são os salmos do lar. E hoje nós vamos ver que esse Salmo 101 nos ensina sobre a integridade cristã. O que é que nós aprendemos então sobre integridade cristã?
num salmo que está no Antigo Testamento. É o que nós vamos ver hoje. Fica com a sua Bíblia aberta. Domingo passado o pastor falou sobre o Salmo 78 e hoje vamos ver o Salmo de número 101. Quando nós olhamos para as pesquisas, elas comprovam uma epidemia no nosso país, a epidemia da violência, a epidemia da imoralidade. Se você acompanha os noticiários, você deve estar acompanhando. Você deve ter acompanhado essa semana o que aconteceu com o pequeno Juan, tão novo. E um casal de lésbicas, uma delas a sua própria mãe, não somente o emasculou em vida, o torturou em vida, o despedaçou, e ele então perdeu a sua vida. Mas parece que são situações corriqueiras, que nem mais mexem com a gente. Nós entendemos em parte porque o mundo então procura preencher o vazio em seu coração por esses meios muitas vezes. Agora é muito difícil nós compreendermos como filhos de Deus. Muitas vezes nós permitimos que, muitas vezes essa violência ou imoralidade do mundo possam certamente, ou em algumas situações, invadir os nossos lares. Meus irmãos, nós não podemos sair do mundo. Mas será que nós precisamos trazer o mundo para dentro da nossa casa? Muitas vezes em nome do entretenimento, do lazer, de ser moderno, de não querer ser taxado como careta, nós acabamos nos tornando como o mundo. E essa é uma tensão na vida cristã. Nós encontramos essa tensão em alguns textos bíblicos. Por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vós agora resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus vai nos dizer no Sermão do Monte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando nós olhamos para outros textos, como João capítulo 17, 14 e 15, Jesus vai dizer: estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27, vai nos dizer: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Portanto, nós vemos esses textos dizendo: no mundo, mas não do mundo. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Devemos brilhar a nossa luz diante dos homens. Devemos nos guardar incontaminados do mundo. Talvez você agora está pensando: mas pastor, será que isso é possível? O senhor não conhece o meu contexto, o ambiente do meu trabalho. O senhor não conhece a minha família, onde eu convivo, os amigos da faculdade, o ambiente da minha faculdade. Será que é possível? É possível sermos puros e santos num mundo que somos bombardeados diariamente pela perversidade? É possível sermos íntegros num mundo de corrupção? É possível ser puro num mundo de sedução a todo momento, a todo instante? O Salmo 101 nos dá a resposta. E a resposta que o Salmo 101 nos dá é: sim, é possível. E quando nós olhamos para esse Salmo 101 que nos diz que sim, é possível estarmos no mundo, mas não fazemos parte do mundo, não praticarmos o que o mundo pratica, pelo contrário, devemos ser luzeiros e refletir a luz de Cristo, o Salmo 101 vai nos mostrar que a integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós. E isso começa na nossa casa. Isso começa no nosso lar. E é isso que o Salmo 101 nos ensina. Eu quero convidar os irmãos então a lerem juntamente comigo o que diz o Salmo 101. E eu vou ler na versão NVT, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias o Salmo 101. E o Salmo 101 nos diz o seguinte: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável quando virás me ajudar. Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo. Não suportarei presunção, nem orgulho. E irei à procura dos fiéis para conviverem comigo.
Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Estamos diante da Tua revelação a nós. Tudo o que nós precisamos está na Tua palavra. Portanto, nós queremos pedir humildemente que seja a Tua palavra a falar neste momento. Que eu possa ser tão somente um arauto, anunciando com a voz as Tuas palavras diretamente ao coração do Teu povo e das pessoas que aqui estão. Fale ao nosso coração e que a Tua palavra nos transforme. É assim que nós oramos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, há um contexto nesse salmo. E nós precisamos entender qual é o contexto desse salmo. Esse salmo ele reflete o desejo profundo no coração do rei Davi de ter um coração íntegro diante de Deus, mas de ter um coração íntegro também diante dos homens. E integridade e caráter, como nós estamos vendo, começa onde? Começa no lar, começa na nossa casa. Ela não começa no supermercado, na comunidade ou na igreja. É uma extensão da nossa integridade vivida no mais secreto, no nosso lar, na nossa casa. E como nós já vimos e temos visto no mês de junho, o lar é onde o ataque do inimigo começa. Integridade, quando é dirigida pelo Espírito no contexto do lar, ela vai ter repercussões em todas as áreas da nossa vida e, consequentemente, da sociedade. Felizmente, nós ficamos mais e mais cegos a esses assaltos na nossa própria sala de estar. O perigo morando dentro da nossa própria casa, muitas vezes. E é por isso, então, que o Salmo 101 vem e nos ajuda a abrir os olhos para uma guerra espiritual que nos cerca. A alma dos nossos filhos está em perigo. A integridade dos nossos lares está em perigo. Quando nós olhamos para o Salmo 101, infelizmente, na vida real, Davi ele deixou muito a desejar no cumprimento dos votos que ele faz aqui nesse Salmo. Portanto, quando nós pensamos nesse Salmo, nós temos a plena certeza que somente Cristo Jesus é capaz de cumprir esses altos padrões de integridade, nem o rei Davi, se não for dependente totalmente de Deus e de Jesus Cristo. Mas esse salmo ele nos apresenta algumas lições preciosas sobre a responsabilidade que é a nossa como súditos do Rei Jesus. E essa é a nova vida que Jesus quer viver por meio de nós. Uma vida de integridade em casa e na comunidade. Uma vida de integridade com a família e também com os nossos amigos. Portanto, hoje nós vamos ver que existem pelo menos, olhando para esse salmo, 3 esferas onde a integridade cristã deve se manifestar. E nós vamos ver então nessa noite que a integridade cristã ela deve se revelar em Cristo. Nós vamos continuar vendo nessa noite que a integridade cristã ela deve também revelar-se nas nossas amizades, ela deve se revelar na nossa casa. E como nós vimos então a partir desse contexto, olhando para o Salmo 101, os versículos 1 e 2, até a parte A do versículo, vai nos mostrar que essa primeira esfera é que a integridade cristã revela-se em Cristo. O texto vai nos dizer: contaria a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente no caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Quando nós olhamos então para esse versículo 1, o salmo ele começa com uma declaração de louvor. E o salmista aqui ele reconhece que o ponto de partida para uma vida íntegra é o próprio Senhor, o seu amor fiel, baseado na sua aliança inquebrável e na sua justiça que é perfeita. Deus, portanto, é o nosso Rei, e é Ele o nosso modelo, e tão somente Ele em Jesus Cristo. Ele é o equilíbrio perfeito entre amor e justiça. É um Deus que nos ama, mas é um Deus que é justo. E como nós vemos no Novo Testamento, Jesus é o único que pode dar esse tipo de integridade no nosso lar. Nós costumamos fazer tantos apelos nos nossos cultos e reuniões para que cristãos tenham uma vida santa.
Mas muitas vezes nos enganamos quando nós passamos a imagem de que isso vem pelo esforço humano. Isso vem apenas então pelas disciplinas da vida cristã. Quando nós sentamos um pouco mais, quando nós lemos mais a Bíblia, quando nós oramos mais, quando nós jejuamos mais, somos mais ativos na igreja, testemunhamos mais, para que finalmente Deus se agrade de nós. Tudo isso é importante. Todas essas disciplinas são importantes. Mas todas as nossas obras de justiça, como Deus nos diz lá em Isaías capítulo 64, versículo 6, são como trapos imundos diante de um Deus que é 3 vezes santo. Estou saindo de uma infecção de garganta, de uma gripe forte. Chupei algumas pastilhas, eu acho que até uma deu meio que uma anestesiada na minha boca. Eu estou meio que trocando as palavras e confundindo, assim, tropeçando, né? Orando para que o Senhor conduza, para que a minha voz chegue até o final da nossa pregação. Mas, meus irmãos, o verdadeiro motivo, então, da vida cristã é a sua graça e bondade. E saiba que elas já foram derramadas sobre nós em Cristo. Portanto, agora gratidão e não culpa é o combustível da vida cristã. Gratidão pelo que Cristo fez por nós na cruz e não mais culpa pelo pecado. Porque em Cristo, na sua cruz, na cruz de Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Isso deve então nos motivar a viver uma vida de santidade. Porque a integridade cristã revela-se em Cristo, naquilo que Ele é, no que Ele fez por nós e no que Ele nos tornou agora. Assim, nossa justiça depende única e exclusivamente de Cristo e da sua obra na cruz por nós. A nossa identificação com Cristo Jesus, representada no batismo, nos lembra que nós somos crucificados, mas também ressuscitados com Cristo, e que a vida que agora nós vivemos é a vida de Cristo sendo vivida em nós. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz. Quando nós seguimos e olhamos o versículo 2, na sua primeira parte, ele revela um anseio do salmista por uma vida santa diante de Deus. Ele vai dizer: buscarei viver de modo inculpável. Ele dependia exclusivamente da bondade e da justiça de Deus. Ele fixava a sua esperança num caráter irrepreensível. Mas logo ele descobriu que essa vida era tal como uma miragem no deserto. Quanto mais ele se aproximava, parece que mais distante o alvo parecia. Parecia que tudo era ilusório. E é por isso que ele clama então na sequência do versículo: quando virás me ajudar? Eu busco viver uma vida inculpável, mas só pelo meu próprio esforço eu jamais conseguirei. Se não depender da graça que é encontrada tão somente em Cristo e na sua cruz, que nos purifica e nos perdoa de todos os pecados e nos transforma para uma nova vida, uma vida tal como a de Jesus Cristo. E é por isso que o salmista clama: ó, quando virás ter comigo? E esse grito do salmista, do rei Davi, ele ecoa em Romanos capítulo 7, por meio de um grito do próprio apóstolo Paulo, quando ele vai dizer no capítulo 7, versículos 18, 19, 24, porque eu sei que a mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem querer que eu quero, esse não consigo praticar. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós, leitores do Novo Testamento, participantes da graça, participantes da dispensação da graça e da igreja, nós temos a resposta a essa pergunta: quem nos livrará desse corpo de morte? Deus veio ter conosco. E Deus veio ter conosco por meio da pessoa que nós conhecemos como Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que hoje habita em nós pelo seu Santo Espírito e nos capacita a viver essa vida. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A sequência do texto nos diz: graças a Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, porque agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso deve então não só consolar o nosso coração,
mas saber que sim há uma resposta. Quem me livrará do corpo desta morte, para que eu viva essa vida de integridade cristã? É Cristo, então somente Cristo e nada mais. Onde, porém, se manifesta essa integridade cristã de forma prática? Como é que podemos demonstrar isso de forma prática? O restante do Salmo expressa essa motivação em duas esferas, onde a vida de Cristo se manifesta na vida do cristão de maneira prática. E nós vamos ver então a segunda esfera. E a segunda esfera então, onde podemos perceber a integridade cristã, está nos versículos 2, parte B, em diante, até o versículo 4. E nós vamos então agora ver que a integridade cristã, ela revela-se em casa. Ela primeiro revela-se em Cristo, para que agora ela possa se revelar no lar, em casa. E quando nós olhamos então o versículo 2b em diante, você pode acompanhar na sua Bíblia, o texto vai dizer, o rei Davi, o salmista vai nos dizer: viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Ele vai dizer aqui: odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Inclusive, ele vai dizer no versículo 4, dando sequência: rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. O salmista, ele abre o coração e de maneira poética ele vai expressando o seu desejo de viver uma vida de integridade no próprio seio da sua casa, porque ele sabe que é ali que tudo começa. É no lar, é em casa, é ali que a nossa integridade começa. O salmista então expressa profundo desejo do coração dele. E esse desejo é de revelar a bondade e a justiça desse rei divino no contexto mais íntimo da sua vida, o lar. Ele começa com a casa, porque é justamente em casa que nós revelamos a realidade de quem nós somos. Conta essa história de uma criança que chega durante a semana no escritório e ele fala para o pastor: pastor, eu quero morar aqui na igreja. Quero morar no prédio da igreja. Mas como assim? Cadê seus pais, menino? O que você está fazendo aqui? Não devia estar na escola? Não, pastor, eu quero morar aqui no prédio da igreja. Mas por quê? Pastor, porque aqui o meu pai e minha mãe são diferentes. Aqui eles não me xingam. Aqui eles demonstram que amam um ao outro. Aqui eles sorriem. Aqui eles me pegam na mão. Aqui eles me abraçam. Aqui eles me beijam. Aqui eles até falam: eu te amo. Mas não fazem isso em casa. Meus irmãos, o verdadeiro avivamento manifesta-se primeiro no lar. O homem de Deus não é necessariamente aquele que prega com poder, dirige um louvor arrepiante, jejua e ora por horas, entrega folhetos evangelísticos a todos que encontra. Isso também pode ser usado por Deus, mas, meus irmãos, o verdadeiro avivamento vem quando o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para conformar o povo de Deus à imagem dele. Quando de forma sobrenatural Deus muda as tendências naturais do nosso coração, da velha natureza, e nos transforma de dentro para fora, experimentamos o verdadeiro avivamento. Mulheres passam a respeitar o seu marido e seguem a sua liderança amorosa, tal como Cristo ama e lidera a sua igreja. Homens que, em vez de oprimir sua esposa de forma insensível, vão começar a se sacrificar, abrindo mão de supostos direitos e privilégios para servir a sua família. E a sua família então se torna o foco, o objetivo principal. Futebol, videogame, Netflix, amigos, churrascos se tornam secundários. Não que isso não possa ser feito, mas se tornam secundários. Quando isso acontece, meus irmãos, filhos começam a honrar e obedecer aos seus pais ao invés de desobedecê-los. Pais começam a investir em seus filhos, entendendo que eles, pais, são responsáveis por discipulá-los e discipliná-los em amor. O verdadeiro avivamento, meus irmãos, manifesta-se primeiro na nossa casa, na minha casa e na sua casa. Você quer fazer parte de um avivamento, mesmo em dias horríveis e pervertidos? Permita que Jesus transforme seu lar por meio da palavra e da atuação do Espírito Santo que habita em nós e nos convence do pecado,
do juízo e da justiça de Deus e começa a nos conformar, a nos moldar, a nos lapidar a imagem visível do Deus invisível que é Jesus Cristo. Hoje mais do que nunca, Deus está chamando famílias para serem corajosas, para remar contra a maré, para ir contra a multidão que tolera o mal dentro da própria casa, que baixa a guarda e dá ao diabo livre acesso a seus filhos. O que o seu filho tem visto em casa? Talvez você, para que seu filho não fique pedindo muito a sua atenção, você dá o tablet, dá o celular e talvez você não está vendo o que ele está assistindo. Talvez está vendo aquele desenho do pônei, esqueci o nome do desenho. É alguma coisa pônei. E esse desenho, por exemplo, está celebrando o mês do orgulho gay, com 2 pôneis bonitinhos lésbicas. Talvez seu filho está assistindo isso. Talvez seu filho está assistindo Felipe Neto. E aí ele está aprendendo a desrespeitar os pais, a desobedecer os pais, a fazer aquilo que ele quer fazer. E a seguir em frente com vários princípios que contrariam os princípios da palavra de Deus que você ensina. Mas como a vida de Jesus revela-se em casa. E o texto continua nos dando algumas dicas. Ele vai mostrar no versículo 2b até o 3 que nós devemos cuidar com os nossos olhos, devemos ter cuidado com os nossos olhos. Aquilo que vemos e aquilo que os nossos filhos estão vendo. Como eles nos veem, demonstramos amor, marido e mulher um pelo outro. Nos tratamos com carinho. Eu lembro quando eu era criança, era assim, não sei, acho que toda criança já passou por isso, né? Não sei como é que você reage quando você vê seus pais dando uma bitoquinha. Parece falar, não quero ver, né? Você parece que acha estranho. Meu pai e minha mãe se beijando, né? E é interessante que há 40 anos, quando meu pai chega em casa, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, ele dá uma bitoquinha na dona Marlene. 40 anos depois, ainda há ternura entre eles. O pastor está ali no fundo, o pessoal está rindo. E os filhos estão vendo como você trata a sua esposa, como a esposa trata o seu marido. O que você está dando de acesso aos seus filhos, o que eles veem. Versículo 4, o texto vai nos mostrar que nós devemos evitar o mal. Devemos evitar o mal. Você tem colocado cercas nos seus passos, nos seus olhos, na sua mente, no seu coração. Ou o mal ele entra na sua casa, entra no seu coração, tem invadido a sua família e nós temos perdido a luta no local principal, onde a luta começa, que é o lar e a família. Versículo 4 aponta para isso. Chegando no fim, última esfera da integridade cristã. Está nos versículos 5 até o versículo 8. E dos versículos 5 até o versículo 8 nós vamos ver que a integridade cristã revela-se nas amizades. Nós já vimos que a integridade cristã revela-se em Cristo, então somente em Cristo e por meio de Cristo. Vimos que a integridade cristã revela-se então em casa, no lar, na família. E agora nós vamos ver que a integridade cristã revela-se nas amizades. Versículo 5 até o versículo 8, ele vai dizer: não tolerarei quem difama seu próximo. Não suportarei presunção, nem orgulho. E o rei Davi continua dizendo que ele não vai tolerar na sua casa, no seu palácio. Ele vai dizer, no versículo 6, irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor, Jerusalém, os que praticam o mal. O salmista revela mais uma esfera onde a integridade de Cristo manifesta-se. A integridade cristã, ela começa com Cristo em nós, estende-se à nossa casa e família, mas influencia também a nossa comunidade, os nossos companheiros, os nossos amigos. E os versículos 5 a 8 que nós acabamos de ler falam das pessoas que ele escolheu como amigas na comunidade onde ele vivia, no seu palácio, na sua casa. Como líder, o rei de Israel, Davi, vivia o que Provérbios 13, 20 diz. E o Provérbios 13, versículo 20 vai nos dizer: quem anda com sábios será tolo. Quem anda com sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará insensato. Muitos têm brincado com fogo. Já ouviu aquela expressão? Quem brinca com fogo acaba se queimando. E muitos dizem: pastor, eu sei até onde eu vou.
Pastor, está tudo sob controle. O que os meus amigos falam não me influenciam. Os ambientes onde eu vou e vejo coisas acontecendo e pessoas me tentando, nada disso me influencia. Pastor, eu vou a determinados locais só para poder ouvir uma boa música, nada mais. Eu estou no controle. O salmista está nos apontando para um caminho contrário. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau, insensato. Assim, a integridade cristã revela-se em primeiro lugar em casa, mas também se revela nas nossas amizades, nas pessoas que admitimos como influência na nossa própria vida. E o salmista, ele lista então 4 tipos de pessoas que ele evitava. Versículo 5a, ele evitava os fofoqueiros. Versículo 5b, ele evitava os arrogantes. Versículo 7a, ele evitava os enganosos. Versículo 7b, ele evitava os mentirosos. Outros textos nos lembram da importância do cuidado com as nossas amizades. 1 Coríntios 15, versículo 33, vai nos dizer que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. E muito provavelmente o ditado popular influenciado por esse texto nos diz: diga-me com quem andas e eu direis quem és. Com quem você tem andado? Quem entra na tua casa, nos teus aniversários, na tua festa, nas festas que você faz, nas celebrações. São pessoas da igreja, irmãos em Cristo. São líderes da igreja, são os pastores que vocês convidam porque querem uma oração, querem que Deus o abençoe aquele lar, aquela festa, aquela festividade. Ou essas festas têm sido conduzidas de outras formas? Provérbios 29:12 vai dizer: se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Assim, as nossas amizades têm a capacidade de nos aperfeiçoar ou nos destruir. Enquanto isso, o salmista procura andar com as pessoas chamadas fiéis, versículo 6. Em outras palavras, ele mantinha o padrão ético e moral muito elevado. Seus negócios não foram contaminados pela sujeira de sócios sonegadores. Seus conselheiros, as pessoas mais humildes e fiéis a Deus. Esse constitui um desafio específico para líderes do lar e da igreja, meus irmãos. Afinal de contas, esse salmo ele é real. Foi escrito por um líder para líderes. E o líder estabelece esse exemplo de integridade que resplandece a vida de Cristo. O homem de Deus, reconhecido não somente por aquilo, o homem de Deus não é reconhecido apenas por aquilo que ele foge. O homem de Deus ele é reconhecido também por aquilo que ele coloca como alvo, por aquilo que ele persegue, por aquilo que o faz se mover, e não apenas por aquilo que ele foge. Essas qualidades de integridade são impossíveis para nós, na nossa própria força. Quanto mais andamos na luz de Cristo, mais manchas do pecado nós percebemos em nossa vida. Quanto mais andamos na luz de Cristo, a luz de Cristo nos ilumina, nos mostrando quem de fato somos. E as manchas do pecado começam a ser perceptíveis em nossa vida. Nós sabemos que perfeição é impossível, mas a perfeição é o nosso alvo, que é Cristo. Nós cantamos: meu alvo é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Portanto, tendo Ele como alvo, que é perfeito, varão perfeito, devemos diariamente nos aperfeiçoar, tendo o mesmo sentimento. E houve em Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória, como diz Colossenses 1:27. Deus nos chama para uma nova vida, uma vida de integridade, nas 2 esferas que mais formam nosso caráter, em casa e com os nossos amigos. Muitos hoje oram por um avivamento, para o Senhor trazer vida, seja a igreja, seja a família, seja aos jovens, seja aos filhos. Mas poucos realmente querem pagar o preço para ser radicalmente diferentes do mundo, assim como Romanos 12, 1 e 2 nos ensina. Que devemos ter nossa mente renovada, que não devemos nos conformar com esse mundo. Portanto, encerrando, meus irmãos, a nossa oração nessa noite, a olharmos para essa série, os Salmos do Lar, a olharmos como podemos viver com integridade cristã, que Deus nos dê coragem
para permitir que Cristo viva a sua vida por meio de nós, em todas as áreas da nossa vida, inclusive naquelas áreas que você não quer negociar, inclusive naquelas áreas que você não quer que ninguém mexa, inclusive naquelas áreas que se alguém fala qualquer coisa para você, você estrila, você não aceita. Pode ser o amigo mais fiel, pode ser um pai e uma mãe, você não aceita. Essa área ninguém mexe. Nós não devemos viver o mundo, mas nós devemos viver no mundo com integridade. Nós devemos não viver no mundo e não trazer o mundo para dentro da nossa casa. Como podemos nessa noite clamar ao Senhor e pedir: Senhor, primeiramente, se tem algo do mundo no meu coração, arranque fora. Ora nesta noite, Senhor. Senhor, eu não tenho conseguido e o mundo tem reinado no meu coração. Os desejos do mundo têm reinado no meu coração. O Senhor me transformou, mas os pecados têm me assediado diariamente. E talvez nessa noite você terá que tomar decisões firmes, definitivas. Senhor, me tira daquela turma da faculdade. Senhor, se for possível não resistir, me tira da faculdade, porque para mim é mais importante estar andando os seus caminhos, estar preparado para quando o Senhor voltar. Senhor, se for necessário, me tire daquele trabalho. Senhor, se for necessário, tire esses amigos. Não vou convidá-los mais para vir à minha casa, porque quando eles vêm é só fofoca, é só reclamação, é só divisão, é só contendas. Senhor, nesta noite, tire o mundo do meu coração, para que o mundo, caso esteja reinando no meu lar, possa sair do meu lar e Cristo reine. E Cristo vive, e tão somente Ele viva na minha vida, no meu coração e no meu lar. Senhor, transforma a minha vida e transforma o meu lar. Família é projeto de Deus. E Deus está falando no nosso coração. Eu quero convidar você, enquanto cantamos, a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e falar com o Senhor. Eu não sei como o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Eu não falei pensando em nenhuma das pessoas que estão aqui, mas é o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, que fala a cada uma das pessoas que aqui estão. O que o Senhor está falando ao seu coração nessa hora? Não resista, deixe o Senhor entrar e transformar